O ano era 1987. Eu tinha 14 anos e minha irmã 16. Morávamos em área rural, com alguns sítios. Final da tarde, fomos fazer uma visita para uma colega da escola que estava doente. A mãe dela nos convidou para jantar com eles. Comemos e, quando eram umas 20 horas e 30 minutos, resolvemos voltar para casa. Os sítios eram próximos e estávamos acostumadas a fazer o caminho a pé. A lua estava cheia e estava bem clara. E a estrada também estava bem iluminada. Tinha um córrego que separava os sítios. Sobre ele, uma ponte larga de madeira. Quando cruzávamos a ponte, minha irmã olhou para trás e disse para a gente sair no meio da estrada. Estava vindo uma moto. Olhei para trás e vi o farol ainda bem distante. O esquisito é que começamos a ouvir trote de cavalo. Na lateral da estrada tinham os arbustos por trás da cerca do sítio. Então eu puxei a minha irmã, passamos a cerca e nos escondemos atrás dos arbustos. Passou o tempo e depois uma bola de fogo enorme e alaranjada, flutuando cerca de 1,5 metro de altura, passou. E o barulho do trote de um cavalo junto com ela. Foi muito assustador. Corremos e cerca de 15 minutos depois chegamos em casa. Mamãe nos disse que era a mula sem cabeça. Venho dividir com vocês uma história que, na verdade, é um relato da minha avó, que contou como se tivesse acontecido com ela. Vai de cada um acreditar ou não. Eu, particularmente, acho que o sobrenatural permeia o mundo material desde o início dos tempos. Mas, como minha avó já dizia, só tem força para nos atingir se acreditarmos nele, se dermos força para ele. Ela contava muitas histórias da época dela. Pessoas antigas têm muitas histórias, não é mesmo? Mas vamos à história ou ao relato? Minha avó contava que, quando jovem, morava em um lugar com aspectos rurais, onde as pessoas eram bem simples e tinham hábitos mais simples ainda. Não ficavam até muito tarde nas ruas por conta da iluminação bem precária da região. Todos se recolhiam cedo. Mas as mercearias e bares ficavam sempre até um pouco mais tarde, para o caso de alguém precisar de algo e até mesmo para os cachaceiros de plantão. Neste dia específico, o querosene que era usado no lampião acabou. E a mãe dela mandou que ela fosse à mercearia, que não era lá muito perto da casa dela. E já estava no fim da tarde, o sol arriando. Os grilos já cantavam e a estradinha de chão batido, mato de um lado, mato do outro, mas ela foi andando bem apressadamente. Só ouvia os próprios passos e o sopro do vento no mato. Até que, em dada parte do caminho, começou a ouvir, junto com seus passos, som de batidas de casco, como de cavalo. Reduziu a velocidade porque tratava-se de que alguém estivesse vindo de carroça, o que era muito usado na época.
Chegou a reduzir o ritmo da passada na esperança de uma carona, mas notou que quando reduziu o passo, o som dos cascos parou. Então ficou receosa e apertou o passo novamente. E estranhamente voltou a ouvir o som dos cascos e já começava a escurecer. Ela, já meio assustada, começou a dar umas corridinhas e andou mais rápido, iniciando assim uma reza para espantar o medo. Quando finalmente chegou na venda, ofegante e com os olhos esbugalhados, estava lá o atendente e mais 3 clientes bebendo e jogando um carteado. O atendente ofereceu logo um copo d'água, perguntando se tinha acontecido algo, pois todos ali se conheciam. Mas antes que ela pudesse contar alguma coisa, todas as atenções foram tomadas por uma mulher que surgiu na porta do estabelecimento. Todos os homens ficaram mudos, atônitos. Pois, segundo a descrição, era muito bonita, muito alta e com um vestido longo e negro que arrastava no chão. A pele muito clara e cabelos negros como a noite, que batiam na cintura. Usava até mesmo umas luvas de renda também pretas e com um batom vermelho bem forte. O rosto mesmo pouco se via, pois o cabelo longo e muito cheio cobria. Ela disse que nunca tinha visto nada igual, nem na cidade. O atendente, óbvio, esqueceu minha avó, que estava ali, e perguntou da bela mulher se precisava de algo. E ainda brincou que nem tinha banco para a moça da cidade sentar, pois ali era tudo muito empoeirado. Ela apenas sorriu, virando-se para os cachaceiros e que olhavam para ela de boca aberta, e perguntou se poderia se juntar a eles no carteado, que esperava que o primo a viria buscar e precisava passar um tempo. Eles sorriram de orelha a orelha. Um de pronto levantou-se, oferecendo lugar para a madame, e pediu mais uma rodada, todo animado. Minha avó contou que também ficou embasbacada, pois, como já disse, ela nunca tinha visto nada parecido. Mas passado o transe inicial daquela situação estranha, ela com muito custo chamou a atenção do atendente para atender o que a mãe dela pediu. Enquanto o dono da venda foi buscar o querosene, ela aproveitou para perguntar da moça se ela tinha vindo de carroça até ali, por conta dos barulhos de cascos que ela havia escutado no caminho. Mas a mesma olhou na direção dela e apenas sorriu e não respondeu. Ela preferiu deixar o assunto para lá, pois queria ir logo embora para casa. O moço trouxe o querosene e logo se apressou em ir embora. E ela logo se apressou em ir embora. Na saída, por conta do pouco espaço, acabou esbarrando no braço da moça e derrubando todas as cartas que estavam na mão dela. Mas rapidamente abaixou, catou as cartas no chão. Nesse momento, ela fitou rapidamente na direção dos pés da moça e ficou aterrorizada com o que viu. Ela não tinha pés, ela tinha cascos no lugar dos pés. Minha avó levantou rápido, entregou as cartas, sem nem mesmo olhar na cara da moça, e foi embora, praticamente correndo por conta do longo trajeto. Quando já estava entrando no portão de casa, chegou a ouvir batidas de casco muito mais rápido. Mas nem olhou para trás,
Correu até dentro da casa, trancou tudo, se encolheu num canto da casa e começou a rezar. De dentro da casa chegou a ouvir relinchos como de cavalo, misturados a gritos que faziam gelar a alma. A mãe perguntava o que houve, mas ela nem conseguia falar, só rezar e tremer. No dia seguinte, contou à mãe todo o ocorrido, que não acreditou muito não. Mas, como cheguei a dizer, que todos por ali se conhecem, no dia seguinte, não tardou muito a chegar notícias de que o dono da venda e mais 3 homens foram encontrados mortos sem as cabeças, que não foram encontradas em canto algum. E o boato que se espalhava era que foi a mula sem cabeça. Meses depois, ao chegar em casa, depois de uma ida na cidade, veio correndo a vizinha dizer que teve uma moça muito chique procurando Idalina, que era o nome da minha avó. A vizinha, ao descrever a tal moça, deu todas as características da mesma mulher que a aterrorizou naquele dia na venda. Pouco tempo depois, toda a família se mudou, por vários motivos, mas de certo, esse deve ter sido um deles. Mas ela chegou a contar que muitos anos depois, já em outra cidade, às vezes ouvia um barulho de cascos próximo dela, mas que quando acontecia, ela nunca olhava para trás. Até que um dia, anos à frente, retornando de uma festa junto com seu marido, no caso, o meu avô, ela andava distraída de braços dados e conversando com ele, quando ele a repreendeu. A moça lhe cumprimentou sorrindo e você nem respondeu? Ela perguntou quem, olhando de imediato para trás. Quando viu aquele mesmo sorriso de batom vermelho, toda vestida de preto, como no dia em que ela viu a primeira vez, sorrindo e acenando. Naquele momento, ela preferiu nem falar nada e tentou se convencer que não era nada além da sua própria imaginação.